É com muita alegria que nós vamos dar início agora a um bate-papo muito agradável com o Dr. David Bledsoe. Ele é um amigo muito querido, faz parte do conselho editorial da Pronobis Editora, tem muitos bons livros publicados no Brasil. Um deles, temos a alegria de ter publicado A Confissão de Fé de New Hampshire, a surpreendente história da primeira confissão de fé dos batistas no Brasil. Um livro muito interessante que apresenta a nossa herança confessional e fala com muita propriedade sobre essa confissão, que tem uma estreita relação com esse personagem acerca do qual nós vamos conversar hoje um pouco mais aqui. Então, eu queria agradecê-lo mais uma vez, Davi, pela disposição de estar conosco, de nos servir, de estar aqui no Brasil já há tantos anos, né? Há quase 30 anos servindo como missionário aqui no Brasil. Davi é norte-americano, está aqui no Brasil com a sua família, sua esposa Laurie, seus filhos praticamente cresceram aqui, estão agora nos Estados Unidos estudando, e que o Senhor te abençoe, te fortaleça a cada dia. Muito obrigado pela disposição de servir. Tem trabalhado em várias escolas teológicas, tem servido em seminários no Brasil afora. É uma bênção tê-lo entre nós. Enfim, eu queria que você desse uma saudação inicial ao nosso pessoal que está acompanhando essa live aí no nosso canal no YouTube, para a gente começar aqui a falar sobre o nosso personagem central aqui do nosso bate-papo. Obrigado, Bispo, pelas suas palavras gentis. Sempre é bom conversar contigo e também conversar contigo hoje sobre uma pessoa muito importante na história batista brasileira. Também eu gostaria de agradecer aos que estão nos acompanhando nesse live. Maravilha. Então, nós somos devedores a homens e mulheres a quem Deus usou para semear o evangelho no Brasil. Nós fomos, por muito tempo, os confins da terra. Europeus, norte-americanos, outros irmãos de outras regiões do mundo viam o Brasil como os confins da terra e se dispuseram a vir para cá para semear a palavra do evangelho. E dentre tantos missionários que atravessaram o Atlântico, que vieram dos mais variados lugares do mundo, um deles foi esse personagem aqui, ó. Veja aí, homem bonito. Zacarias Clay Taylor. Ele aqui, ó, está muito bem ilustrado pelo artista Marcos Rodrigues. Fizemos essa ilustração. Elegante, hein? Sim. Gravata borboleta, uma barba aqui bem apresentável. Enfim, esse é o Taylor. E é sobre ele que nós vamos conversar, porque o Dr. Bledsoe, meu amigo, vai lançar pela Pronobis, no futuro próximo agora, um livro, Zacarias Clay Taylor, A Tocha do Evangelho no Brasil. É uma obra preciosíssima, sem paralelo, inédita, exclusiva, e é sobre esse livro que nós vamos conversar. Então, Bledsoe, eu queria perguntar a você, como é que começou esse seu interesse por Taylor? Quando é que você o ouviu? Você é missionário, ele é seu conterrâneo, né? Ele é compatriota, americano como você. Então, conta um pouquinho como é que foi seu interesse sobre esse personagem tão importante e que, embora muitos não conheçam, realmente é uma pessoa chave no processo da evangelização no Brasil desde o século XIX. Eu tenho ouvido o nome de Taylor ao longo de meus 25 anos aqui no Brasil, como muitas vezes outros nomes de missionários da minha junta missionária, a junta de Richmond, como os mais antigos conhecem, a International Mission Board. Mas foi quando eu escrevi o livro sobre a igreja, ou seja, o texto eclesiológico publicado pelo Fiel, a Igreja Regenerada, que eu comecei a perceber a identidade de Taylor com uma declaração de fé que os batistas têm usado ao longo de 140 anos. E essa declaração de fé somente foi substituída
em 1986, por outra declaração de fé, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Enfim, podemos dizer, reconhecendo a figura de Taylor, isso me levou a escrever o livro sobre a Confissão de Fé de New Hampshire, que o irmão acabou de falar. Então, eu resolvi de conhecer melhor a figura de Taylor. Eu comecei a perceber a grande influência desse homem na história batista brasileira. Enfim, isso me motivou a escrever sobre ele. Interessante. Então, vamos fazer aqui um recorte. Uhum. Você começou a estudar sobre confessionalidade batista, especialmente a Confissão de New Hampshire, que está muito bem documentada nessa obra, escrita por você em parceria com o Dr. Tom Neros. Uma obra que tem relação estreita com Taylor, porque foi ele que traduziu esse documento para a língua portuguesa lá atrás. E à medida que você foi se familiarizando com esse documento, que foi a primeira confissão de fé dos batistas no Brasil, você ficou mais e mais interessado sobre a pessoa do Taylor, que foi um dos pioneiros dos batistas no Brasil, né? Então, foi a partir desses estudos sobre a confissão de New Hampshire que você foi despertado para estudar mais sobre a vida de Taylor. Pois muito bem. Então, à luz dos seus estudos sobre a pessoa e a obra que Taylor realizou no Brasil, se você pudesse enumerar quais são, assim, os predicados, as virtudes, as potencialidades, as qualidades desse missionário que veio para o Brasil e fez um trabalho notável aqui. Okay. Vamos em parte aí. Virtudes. Podemos resumir as suas virtudes em mais ou menos uma meia dúzia de virtudes. A profunda convicção bíblica e piedade. Ele era conhecido por a sua piedade entre todos que acabaram de conhecê-lo. Também, ele trabalhou ao longo de seus 27 anos aqui no Brasil de forma bem esforçada. Também uma vida de abnegação, perseverança em meio de muitas dificuldades e também em meio de muitas perseguições. Também ele era um evangelista consistente e cativante. Bem interessante, vez que ele evangelizava, ele conversava com todo mundo sobre o evangelho, em conversas pessoais, em pregações ao ar livre ou em cultos públicos. Suas mensagens não eram apenas mensagens evangelísticas, podemos dizer, realmente as mensagens foram repletas de doutrina, porém, ele sempre estava batendo nessa tecla que a pessoa precisa nascer de novo, que a pessoa precisa responder ao evangelho por meio de fé e arrependimento. Também, ele, ao longo de sua vida, ele mostrou uma série de aprendizado intelectual e de leitura. E ele amou muito as pessoas, em especial os brasileiros. Então, essas são mais as virtudes desse homem. Interessante. Via de regra, as pessoas têm, a grosso modo, uma caricatura do missionário, né? Uhum. Missionário é uma pessoa muito simples, que prega aquela mensagem monotemática. Então, Taylor, na sua leitura, investigando aí os fatos, ele conseguia coadunar, juntar, ao mesmo tempo, uma profunda convicção teológica, piedade e um espírito evangelístico. Então, uma tríade muito importante no trabalho de um missionário, né? Ou seja, ele tinha intelectualidade, né? Ou seja, uma perspectiva teológica robusta, ao mesmo tempo tinha afeição por Jesus Cristo, era um homem piedoso, as pessoas viam essa piedade nele, e esse ardor evangelístico, né? Você, inclusive, fala muito sobre isso no livro, né? Que ele enfatizava muito a necessidade da regeneração, Sim. do novo nascimento. Então,
Taylor se destaca aí como missionário muito qualificado, né? E uma referência, né? Entre Sim. outros, né? Muito bom saber disso. Pois bem, agora, no livro você vai fazer um recorte biográfico bem intenso, interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de ler o manuscrito. O que é que você pode dizer para o nosso público sobre a conversão e a vocação de Taylor? Porque ele é um americano do sul dos Estados Unidos, né? Onde havia ali uma expressiva quantidade de cristãos. Em algum momento ele foi alcançado pelo evangelho e em algum momento ele sentiu-se chamado para o ministério pastoral e especificamente para o trabalho missionário no exterior. Em poucas palavras, como é que você pode resumir essa conversão e essa vocação para servir no Brasil como missionário? A conversão dele foi fundamental. Podemos dizer que a conversão dele era o alicerce para a sua vida cristã. E ele cresceu em uma família muito piedosa. E não foi muito tempo depois ele começou a sentir o peso, um fardo pelo mundo perdido, pelos homens perdidos, pelas pessoas ao seu redor. E esse fardo o levou a. Podemos dizer que o Espírito usou esse fardo para levar ele a abraçar a ideia de um ministério vocacional. E é bem provável que ele estava pensando no começo sobre o ministério pastoral, mas, como você sabe, bispo, é muito difícil de separar o ministério pastoral de um ministério missionário. Os melhores. É bem difícil, porque o missionário sempre vai ter essa visão de plantar igrejas. Claro, tem outros empreendimentos que apoiam igrejas, mas para Taylor esse foi fundamental nesse sentido. Então, quando ele sentiu esse chamado, Deus usou outras coisas ao longo de sua formação para preparar ele para o desafio que estava em frente dele. Maravilha, que bênção. Pois bem, ele chegou aqui no dia 23 de fevereiro de 1882. Parabéns. Chegou acompanhado de sua esposa, Uhum. Kate. Quando ele chegou aqui, ele e sua esposa, ambos chegaram aqui, já tinham, eles já havia aqui no Brasil um casal de missionários, William Uhum. e Anne Bagby. O que você poderia falar sobre esse primeiro casal de missionários e a relação desses dois casais de missionários e o Uhum. trabalho deles nesse pioneirismo batista no Brasil? Na história batista brasileira, quando nós estamos falando sobre os pioneiros, é difícil falar sobre Bagby sem falar sobre Taylor, e vice-versa. E Taylor, é interessante, Taylor foi usado por Deus por, podemos dizer, motivar Bagby ao desafio brasileiro, ou seja, as missões brasileiras. Taylor já estava com essa convicção que ele iria ao Brasil como missionário. E Anne Bagby, a esposa de Buck Bagby, já estava com essa convicção de ser missionário, onde ela não, realmente não era bem definido, podemos dizer, mas o marido dele estava bem contente, parece que, como pastor de uma igreja lá no contexto texano. Então, o Taylor conversou com Bagby sobre o Brasil e emprestou para Bagby um livro sobre o Brasil. E tudo indica que Deus usou esse meio para despertá-lo sobre esse novo campo. E então, eu estou falando isso quando eles eram jovens pastores lá nos Estados Unidos. E Bagby e sua esposa, eles vieram antes, como você falou. Taylor queria estudar no Seminário Teológico Batista de Southern, em Kentucky, antes de vir para cá.
mas logo depois da chegada do primeiro casal, o Bagby enviou uma carta ao Texas falando que, olha, eu preciso de Taylor aqui. Onde está Taylor? Traga Taylor para cá. Eu acho que ele percebeu o desafio de estabelecer a primeira base missionária no solo brasileiro. Bem, então vocês podem ver, eles tinham uma amizade de confiança e eles eram colegas ao longo de suas respectivas carreiras missionárias. Alguém descreve o papel de Bagby como missionário teólogo, não, o missionário estadista pioneiro. E Taylor era mais um missionário teólogo pioneiro. Então, todos os dois homens eram evangelistas, plantadores de igrejas, piedosos, mas podemos dizer que Deus preparou os dois para alguns papéis importantes aqui no solo brasileiro. ênfase diferentes. Sim, ênfase melhor. Uhum. Agora, curioso que você está dizendo que talvez seja uma novidade para muitas pessoas. Embora o Bagby tenha chegado um ano antes, foi Taylor quem o, digamos assim, convenceu a vir ao Brasil em contatos com Bagby nos Estados Unidos, inclusive por meio do livro, né, que ele presenteou lá o Bagby, né, e tal. Taylor foi ao seminário para estudar, aprofundar suas leituras teológicas antes de vir ao Brasil, mas foi persuadido a vir o quanto antes. Então, um ano depois, ele chegou ao Brasil e aqui o Bagby e N já estavam aqui. E eles, então, fizeram um trabalho notável, os dois como pioneiros batistas no Brasil. Isso é realmente interessante. É um trabalho que eu diria assim, um trabalho muito bem sucedido, porque você sabe que nem sempre, por conta da própria natureza humana, né, se consegue uma boa parceria. As pessoas são diferentes, elas têm as suas personalidades diferentes, às vezes têm divergências em algum ponto, e é comum, às vezes, no trabalho missionário, uma divergência ou outra. E esses dois, eles se deram muito bem, fizeram um trabalho notável aqui de plantação de igrejas e com ênfases diferentes, cada um numa função, mas foi muito bom. Gladys, você comentou que o Taylor, antes de vir ao Brasil, esteve no Seminário Batista do Sul, no Kentucky, a fim de estudar, um seminário fundado por James Boyce. E então queria aproveitar essa sua fala para ouvi-lo sobre as perspectivas teológicas de Taylor. Você ainda há pouco disse que a ênfase de Bagby era assim, um pioneiro estadista, e Taylor, o pioneiro teólogo. Era um homem mais de convicções teológicas, com mais profundidade teológica. Ele estudou, como você vai dizer no documento, inclusive um documento lá, um texto de sua autobiografia, aos pés dos grandes teólogos, Brodus, Boyce, Benzion Manley Jr. Então, assim, o que é que você pode dizer ao nosso público sobre as perspectivas teológicas de Zacharias Clay Taylor? Podemos dizer que Taylor e os demais missionários pioneiros eram batistas particulares, ou seja, batistas calvinistas de identidade missionária, com algumas opiniões lamarquistas, peculiaridades lamarquistas. Bem, é isso, essa sua fala vai abrir aí um leque, um grande Eu queria painel. deixar você determinar onde a gente vai com esse tipo de nomenclaturas. Então, por parte. Primeiro, você disse que eles eram não apenas o Taylor, mas os pioneiros batistas, batistas particulares, né? Sim. Isso nos remete à origem batista, entre gerais e particulares. Os batistas arminianos e os batistas calvinistas. Então, você está afirmando, como estudioso, como doutor em teologia, como um pesquisador, que os pioneiros eram batistas calvinistas de identidade missionária. Você pode explicar melhor o que significa isso? Sim.
Podemos dizer que eles estavam na mesma tradição de John Bunyan, Andrew Fuller, o Guilherme Carey, ou William Carey, e Charles Spurgeon. Então, eles eram calvinistas, e é muito importante ressaltar sempre, bispo, que calvinista não é equivalente a hipercalvinista. Eles jamais eram hipercalvinistas. Eles entenderam que a igreja deve pregar o evangelho a toda criatura, devem levar o evangelho a todas as nações. Então, eles entenderam esta obrigação da igreja e a obrigação do ser humano a responder ao evangelho. Portanto, eu voltei ali nessa descrição de identidade missionária. Uma identidade missionária sem vergonha, nesse sentido. Então, sem dúvida, Guilherme Carey e Andrew Fuller, os dois foram usados por Deus para começar o que nós conhecemos como um movimento moderno de missões. Como igrejas podem colaborar para levar o evangelho mais longe, de forma mais abrangente, por meios secundários, como sociedades missionárias e tudo isso. E podemos dizer que Taylor estava nessa mesma tradição, sem dúvida. E também, o Taylor estudou, leu e estudou com muitos pastores, teólogos, calvinistas dos Estados Unidos. Eu posso mencionar S.H. Ford, era um homem muito importante na formação teológica de Taylor como um jovem. Boyce e John Broadus. Tudo indica para mim que Broadus e Taylor, os dois se tornaram amigos. Taylor estudou sob a tutela de Broadus lá no Southern, antes de vir para cá. Inclusive, o seu primeiro filho era Tarleton Broadus Taylor, em homenagem a John Broadus. Então, vocês podem ver, nós podemos perceber essas convicções calvinistas de identidade missionária. Isso fica, então, também evidente na própria Confissão de New Hampshire, que ele faz questão de traduzir e que era, digamos assim, a confissão majoritária e mais influente na Convenção do Sul naqueles dias? Sim, sem dúvida. Taylor cresceu com essa confissão de fé. Claro, uma confissão de fé simboliza as convicções primárias e secundárias de uma igreja, de alguns crentes, de alguns crentes. Então, essa confissão de fé, ele foi bem familiarizado e eles entenderam que essa confissão de fé seria de bom proveito, seria importante para ajudar ajudar as igrejas batistas que estavam sendo estabelecidas a expressar melhor a sua fé na praça pública e também para ter certeza que essas crenças seriam preservadas entre as suas respectivas membresias. Muito interessante. Então, eu quero encorajar aqui o pessoal que está nos acompanhando a ler a obra, Zacarias Clay Taylor, A Tocha do Evangelho no Brasil, ler também esse precioso documento, perdão, caiu aqui, a Confissão de New Hampshire, onde o Davi e o Tom Neros faz uma preciosíssima exposição da nossa confissão de fé, e fica evidente, então, sem nenhuma paixão ou romancismos, que é um fato objetivo que os pioneiros tinham uma estreita relação com a tradição reformada, embora hoje, no cenário batista brasileiro, isso seja muito rechaçado e ignorado por muitos. O fato objetivo é que, de acordo aí com o próprio professor, Dr.
Bledsoe. Isso é um ponto pacífico aí na biografia de Taylor. Mas vamos avançar, temos muitas outras coisas para tratar aqui sobre esse gigante batista. Inclusive, esse é o primeiro de uma série de livros que nós vamos chamar de Gigantes Batistas. Tanto missionários que atuaram no Brasil, quanto outros personagens na história batista, que é muito rica e precisa ser conhecida de nós batistas brasileiros. Pois bem, quais foram as primeiras coisas que Taylor começou em seu ministério aqui no Brasil? A primeira igreja batista na Bahia foi organizada em 15 de outubro de 1882, e aí teve as conversões, outras igrejas foram organizadas. O que é que você pode apresentar para a gente assim de momentos decisivos na primeira década do ministério de Taylor no Brasil? Muitas coisas. Claro, sendo pioneiros, muita coisa primeira aconteceu. Mas, com respeito a Taylor, ele foi o primeiro missionário a ganhar e batizar o primeiro crente nativo por meio de seus esforços evangelísticos pessoais lá na Bahia. O nome desse homem era João Batista Galberto. E esse homem simbolizou muito para a obra batista pioneira no solo brasileiro, pois depois de ganhar ele para Cristo, ele claro, renunciou a todos os vícios, mostrou um grande empenho com respeito à sua piedade. Ele entrou no ministério. Taylor fez seu concílio e também ele celebrou seu casamento e acabou de celebrar seu sepultamento, pois ele faleceu com mais ou menos 50 anos de idade. Então, esse foi um dos primeiros. Também, Taylor era o primeiro batista a utilizar de modo amplo os comportores, homens que disseminavam cópias da Bíblia e outras literaturas evangélicas. Ele tinha essa experiência lá nos Estados Unidos como jovem homem. Ele subsidiou sua renda por meio de esse papel de comportor. Então, ele trouxe essa ideia para cá. Então, muitos missionários nativos, podemos dizer, brasileiros, eles receberam algum sustento parcial pelos seus esforços missionários por meio de vender exemplares da Bíblia e outras literaturas evangélicas. Também, Taylor, levou a primeira igreja batista da Bahia a estabelecer a primeira sociedade missionária brasileira. Outras igrejas colaboraram com essa sociedade, mas realmente foi sediada na primeira igreja batista da Bahia. Taylor e sua segunda esposa, Laura, começaram o primeiro colégio batista no solo brasileiro, lá na Bahia. E também ele começou o primeiro esforço para treinar de modo formal, podemos dizer, homens para o ministério pastoral. Era um precursor a um seminário teológico que seria estabelecido mais em frente na cidade de Recife. Também Taylor era o primeiro diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, depois da organização da Convenção Batista Brasileira. E com respeito às publicações, literatura, que eu sei que, Bispo, você tem muito interessante nesta, talvez seja interessante que eu somente cite alguma coisa de Reis Pereira. Ele resume muito bem a influência de Taylor com respeito a isso. O Reis Pereira, ele diz que, deixa eu ver aqui, ele diz que Zacarias Clay Taylor foi o primeiro a publicar um livro entre os batistas, o primeiro a publicar folhetos, o primeiro a publicar um jornal, o primeiro a usar a prensa secular, foi o primeiro a avaliar a importância da mocidade bem preparada para a vida e a divulgação do Evangelho. Bem, então, essa é uma outra questão. E
Indo além do solo brasileiro, rapidamente, ele foi primeiro a organizar a primeira igreja batista em Portugal. Ele foi lá mais ou menos em 1909 para fazer essa obra. Na cidade do Porto, No Porto, sim, foi em Porto. no norte de Portugal. Maravilha. Então, realmente um homem notável que Deus usou poderosamente para servir a causa do evangelho no Brasil. Louvado seja Deus pela vida dele. Pois bem, Taylor fez esse trabalho, tem aí esses momentos decisivos, né? Essas obras notáveis. Agora, ele formou uma geração de brasileiros, ele exerceu influência e impacto sobre homens que, digamos assim, levaram adiante a tocha do evangelho. Né? Sim. Esse é um trabalho do missionário, ele vem, faz o trabalho como um pioneiro, mas ele precisa preparar a segunda geração para tocar adiante o trabalho. Então ele organizou a igreja lá na Bahia, cooperou com a organização de várias igrejas no estado da Bahia, que foi um estado muito evangelizado por Taylor, em outros estados do Brasil, Alagoas, enfim. Mas me diz uma coisa, quais foram os principais nomes influenciados por Taylor, assim, que que receberam diretamente a sua influência? Okay. Eu já mencionei João Batista. É Uhum. curioso que Esse infelizmente faleceu cedo, né? 50 e poucos anos. 50 e poucos anos, mas Taylor serviu com ele, o discipulou e serviu com ele com mais de 20 anos. E é curioso que o primeiro convertido, o nome dele era João Batista. Então, eu já mencionei João Batista, Melo Lins, o obreiro lá em Recife, que plantou a primeira igreja batista naquela região. E a igreja precisava ser reorganizada devido à grande perseguição e tudo isso que aconteceu naquele contexto. Uma outra figura bem interessante era Artimênia Barreto, uma filha de um padre. Acontecia muito naquela época. E a mãe era negra, então ela tinha esses traços africanos. Mas o pai era um grande intelectual. Então, Taylor, depois da conversão dela, Taylor incentivou ela a escrever tratados polêmicos, ou seja, desconstruindo a mentalidade católica romana na mente da população. E, eventualmente, ela publicou esse livro aqui, Mitologia Dupla, ou Religião Católica Romana e Sua Máscara. Então, esse livro aqui representou o primeiro tratado apologético evangélico que circulava aqui ao longo de 50 anos, pelo menos. Então, é interessante. Desculpa interromper, você está falando do primeiro tratado apologético circulando no Brasil entre os batistas ou em linhas gerais? Entre os protestantes. E curiosamente escrito por uma mulher. Sim. Uma mulher negra, muito inteligente e muito piedosa. Então, o que aconteceu? A sua conversão, Deus, alguém botou alguns folhetos evangelísticos que foram publicados pela Taylor, pela casa publicadora de Taylor, no correio. E esses folhetos chegaram à casa dela. E isso despertou ela a buscar a verdade por meio do evangelho. Então, ela e sua irmã, eles foram até Bahia para conhecer a primeira igreja de Batista da Bahia. Então, isso começou a amizade entre os Taylors e a Artimênia, e a sua conversão e a sua influência entre a Irmandade Batista, podemos dizer. Que maravilha. História que precisa ser conhecida, né? Então,
se fala tanto sobre o papel da mulher na igreja, então é curioso notar, nós estamos falando do século XIX, né, isso Sim. século XX, uma mulher que se converte à fé cristã evangélica, à época minoritária, marginalizada, objeto de perseguição, que a despeito de tudo isso, ela permanece firme e escreve um tratado fazendo uma crítica à igreja oficial, né, a igreja romana, e é um tratado que circula e exerce uma grande influência à época, e o fato curioso é que não era comum uma mulher negra, Não. né, um Brasil saindo, né, do regime escravocrata, ainda com muito ranço racista, e ela então vence todos os obstáculos e se comporta ali como um arauto da verdade, da graça. Isso é uma história que precisa ser conhecida. E aí você tem no livro do Bledson, Zacarias Clay Taylor, A Tocha do Evangelho, esse extrato aí, né? Uma sessão sobre essa personagem que eu tenho certeza que boa parte das pessoas não conhece e precisa conhecer, certamente será inspiradora Eu a posso ir conhecer. além com a influência dela. Ela ganhou para Cristo um aluno, um jovem adolescente. O nome dele era Francisco da Silva. E depois de concluir o ensino médio, Francisco da Silva, ele estava começando sua vida e tudo isso. Ele chegou ao estado do Espírito Santo e Deus era evangelista nato, sem dúvida. E Deus usou ele para estabelecer as primeiras igrejas batistas no estado do Espírito Santo e também a primeira igreja batista no estado de Minas Gerais. Então, Taylor ficou mentoreando, discipulando esse obreiro à distância ao longo de sua carreira missionária. Então, esse é mais uma figura que Taylor impactou. Porém, ele foi ganhado por Cristo por meio dos esforços dessa mulher que você mencionou. Outras figuras, a família Paranaguá. A família Paranaguá é muito fundamental, muito importante na história batista brasileira. O Joaquim Nogueira Paranaguá era um senador, a família era de Piauí, e a primeira igreja batista estabelecida em Piauí foi em parte por causa da influência de Taylor e ganhando a família Paranaguá para Cristo. Claro, Taylor envolveu outros missionários, o Jackson, nesses esforços com essa família, mas, sem dúvida, Joaquim e seu irmão gêmeo, Benjamin, eram muito queridos de Zacarias Clay Taylor. Eu posso mencionar também, se eu puder, rapidamente, de forma indireta, Fernando Brandão. Meu amigo seu também, pastor Fernando Brandão. Ele é o diretor executivo atual da Junta de Missões Nacionais. E Fernando Brandão estudou no mesmo colégio que Zacarias e Laura Taylor, eles fundaram no final do século XIX. Interessante. Em Jaguaquara, atualmente em Jaguaquara. O colégio começou em Salvador, Sim. depois foi transferido para o interior da Bahia, cidade de Jaguaquara, onde Fernando nasceu e teve a oportunidade de estudar lá no colégio. Muitos dos pastores batistas estudaram lá, inclusive o pastor que me batizou, Jéssica Carlos Monteiro Costa, estudou naquele colégio centenário lá no Taylor Egídio. E se eu Muito. puder te corrigir rapidamente, Ah, bispo, a família de Fernando se mudaram de uma cidade, de um contexto rural para essa cidade, para que os filhos, os pais, eles queriam que os filhos estudassem nesse colégio. então, na verdade, ele não era nem de Jaguaquara, ele era do interior e foram Sim, para Jaguaquara a fim de estudar, né? sim. Curiosamente.
Interessante. Pois bem, então vamos à frente aqui, de forma bem pontual, a influência da primeira esposa, Kate, que veio a falecer, e de Laura, a segunda esposa. Ambas foram muito importantes em algum momento do ministério de Taylor. Uhum. Kate chegou aqui com ele, ainda muito jovem, e veio a óbito por conta de um problema de saúde. Nós, inclusive, visitamos o cemitério inglês lá em Salvador, onde ela está sepultada. Taylor depois casou-se com Laura, que foi praticamente quem organizou e foi a primeira diretora do colégio batista, e que também ajudou muito Taylor, sobretudo, a criar os filhos, né? Uhum. Enfim, na parte, digamos assim, na segunda parte do seu ministério, depois do falecimento de Kate. Então, o que você pode dizer pontualmente aí sobre essas duas mulheres? Podemos dizer que meus dois capítulos preferidos, favoritos dessa biografia são dedicados a essas duas esposas. Eu dediquei um capítulo para cada esposa de Taylor. Sobre Catarina, ela é como você falou, uma jovem mulher muito piedosa. Percebo isso, pois eu acabei de descobrir o seu diário pessoal que ela usou em seus primeiros meses depois de seu casamento, sua vinda aqui. Então, eu acabei de citar as palavras dela na biografia. Então, era muito piedosa, pessoa que apoiava muito seu marido, sem dúvida. Ela, junto com Anne Bagby, eles evangelizavam mulheres e crianças usando uma metodologia de catecismo. Ou seja, Taylor, ele traduziu um catecismo bem logo depois da fundação da primeira Igreja Batista da Bahia, e as mulheres empregaram essa metodologia para evangelizar e discipular mulheres e crianças. Ela também traduziu pelo menos 2 hinos que ainda hoje os batistas cantam, quando eles cantam o cantor cristão. E, então, essas são algumas contribuições dela. Também ela mentoreava algumas mulheres, jovens mulheres que estavam estudando em algum colégio que eles tinham uma parceria naquela época. Sobre Laura, é curioso que Laura era missionária já na China antes de vir para cá. Então, ela serviu na China junto com a famosa Lottie Moon. Lottie Moon já tinha alguma experiência de pelo menos 10 anos antes da chegada de Laura. Porém, depois de 5 anos no solo chinês, ela voltou para os Estados Unidos. Taylor estava precisando uma esposa idônea para cuidar dos seus 4 filhos, pequenos filhos e tudo isso, mas precisávamos de uma mulher missionária. Então, os dois se juntaram, os dois se encontraram e se casaram. A Laura sofreu muito por causa de seu tempo lá na China. E ela dedicou muito tempo ao Colégio Batista Taylor Gidio, que nós já mencionamos. Ela era a primeira diretora, basicamente era a fundadora desse empreendimento. Além disso, ela estava envolvida em evangelização de mulheres, muito envolvida na primeira igreja batista. Ela liderava a parte musical da igreja, ela tocava órgão, esse tipo de coisa. Maravilha, né? Duas mulheres que somaram aí forças para que o Taylor Sim. pudesse fazer a obra que realizou. Pois bem, quando nós falamos desse notável missionário, das obras que realizou, foram mais de quase 30 anos de serviço no Brasil, nós estamos falando das virtudes, dos predicados, né, das qualificações. Certamente ele tinha também fraquezas.
Então, nós somos todos assim, né? Amalgamados, híbridos. Temos virtudes, mas também temos fraquezas. E toda biografia, é natural que seja assim, ela tem uma tendência a destacar as virtudes. Sim. E deve ser assim, aprender com os acertos. Mas também é possível aprender com os erros, com os desacertos. Na sua pesquisa, você identificou algumas fraquezas, algumas falhas, que até mesmo o próprio Taylor reconheceu que podem ajudar hoje o missionário, o pastor, o cristão a evitar, olhando para a biografia de Taylor? Sim, claro, nós estamos falando sobre as virtudes. Ele nem mencionou, podemos dizer, as qualidades missionárias dele. Talvez seja interessante que eu menciono isso, porque eu acho que um desses traços positivos acabou de ser uma de suas fraquezas, de alguma parte. Taylor era um teólogo dotado, sem dúvida, e também um missionário multifacetado, no sentido que ele era um bom pregador, mentor, estrategista. Ele tinha uma habilidade de supervisionar múltiplas áreas, empreendedor. Um Portanto, estrategista, né? Você está querendo dizer? estrategista, sim, eu Uhum. estava querendo falar isso, sim. Então, você pode ver, ele sempre estava olhando diversas áreas que muitas vezes envolvem ah, a obra missionária. A obra missionária pioneira, nós estamos falando sobre muitas vezes a falta de mão de obra para essas coisas. Então, a única fraqueza podemos dizer, gravante que eu podia perceber foi que ele nunca descansou. Ele confessou que ao longo de seus 27 anos no Brasil, ele nunca tirou um dia de folga. Meu Deus. E um dia. Ele gostava muito de caçar, ele gostava muito de pescar, pois ele criou em um ambiente rural onde essas coisas aconteceram, onde ele desfrutava, mas ele nunca aproveitou um dia aqui no Brasil para caçar ou pescar. Ele também era um homem que observava o dia do sábado cristão, o domingo. Mas, vocês sabem, os seus domingos estavam bem ocupados Com as com a atividades da igreja. própria igreja, com a vida da A igreja, atividade né? da igreja, sim. Mas, sim, sim. Então, essa seria a maior fraqueza. Eu vou falar não apenas de Taylor, mas de muitos missionários do século XIX, sem dúvida. E acaba sendo, para nós todos, um grande sinal de alerta, né? Eu lembro do Robert Murray McCheyne, né? Um grande pregador escocês do século XIX. Ele faleceu aos 29 anos de idade. Há uma frase atribuída a ele, que é dita a seguinte: Deus me deu um dom e um cavalo. Eu matei o cavalo, o que que eu faço com o dom? Não é? Ou seja, matou o corpo, então não se cuidou. Então, Taylor, embora tenha vivido bastante, certamente foi muito prejudicado pela falta do descanso necessário do corpo, da mente, né? E certamente isso prejudicou a família, né? A esposa, né? Os filhos. Praticamente, e também a sua saúde física. Sim, Ele sim. precisava ele precisava repatriar, em parte, por causa de, provavelmente, a intensidade de seu trabalho. Ele adquiriu ele pegou uma doença crônica devido à sua vivência num país tropical abençoado por Deus, podemos dizer. Mas ele precisava descansar para controlar essa doença, mas ele nunca descansou. Então, ele acabou de sair bem debilitado. E esse impossibilitou seu retorno ao Brasil. E isso teve um custo para ele, né? Inclusive, você diz isso muito bem no livro, que ele desejava muito voltar ao Brasil, mantinha correspondência com os missionários, com os colegas, mas os médicos disseram que ele não tinha nenhuma condição física de voltar e, de fato, morreu
nos Estados Unidos sem poder voltar ao Brasil, a quem ele tinha como pátria adotada, né? Ele amava o Brasil, de fato, mas por conta da saúde não pôde voltar ao seu país adotado. Realmente é uma grande lição para a gente. Está aí um erro, digamos assim, um agravante erro que Verdade. ele cometeu. Pois bem, para finalizar, Davi, o que você recomenda aí para os nossos amigos, irmãos que estão acompanhando a live, que farão a leitura do livro, assim, como escritor, né? Qual a sua recomendação àqueles que vão pegar este best-seller? Essa obra, eu estou falando, vai ser uma obra extraordinária. Nós estamos fazendo um livro assim, com muito capricho, com muito esmero, vai ser uma edição primorosa. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Então, assim, você como escritor, quais são as suas expectativas para o público de língua portuguesa? Eu digo de língua portuguesa porque esse livro vai chegar a Portugal e a outros países de língua portuguesa. Eu espero que o livro informe e também inspire. Informe no sentido de informar os evangélicos brasileiros e, em especial, os batistas brasileiros sobre a sua rica herança protestante, evangélica e batista. Muita gente sofreu pelas liberdades que nós temos, pelas bênçãos que nós desfrutamos hoje em dia. Então, muita gente pagou um custo. Eu não sei quantas vezes na página eu menciono a perseguição que ele e até os primeiros crentes brasileiros passavam. Alguns morreram por sua fé aqui no solo brasileiro. Então, eu espero que eles entendam isso. Eu espero que esse livro inspire os evangélicos a viver uma vida piedosa nessa era presente e também pela causa missionária. Eles levaram a causa missionária muito séria, pois eles entenderam que a eternidade estava em jogo. E última esperança minha, espero que eu oro que Deus use esse livro para que os evangélicos estejam, podemos dizer, refletindo bem sobre as igrejas, a fidelidade das igrejas dos tempos passados com as nossas igrejas atuais. Os pioneiros, os missionários pioneiros, eles organizaram igrejas em alguma forma que preservavam membresia regerada, que destacaram credo batista, credo batismo, essas coisas. Então, eu estou vendo esses valores batistas, em especial, à luz das escrituras, esses valores estão mais e mais obscuros, não estão sendo preservados em uma forma nítida hoje em dia. Então, eu espero que Deus use esse livro para esses fins. Amém. E que assim seja. Essa é a nossa expectativa enquanto editora, esse é o nosso propósito, né? Estamos empenhados nisso. Curiosamente, esse será o 50º livro publicado pela Pronobis. Né? O primeiro foi de um gigante batista chamado Boyce. E o 50º de outro gigante batista, agora chamado Taylor. Um dos alunos. Um dos alunos de Boyce. Um dos alunos de Boyce, olha só como são as coisas. Né? E não foi planejado isso, aconteceu, né? Curiosamente. Deus seja louvado por isso. Eu espero vocês todos que estão acompanhando, que continuem apoiando o Ministério Pronobis. Nosso site é www.pronobiseditora.com.br. Nas redes sociais, a mesma coisa, Pronobis Editora. Muitas boas coisas acontecendo, muitos bons livros sendo publicados. Volto a recomendar que esse livro está disponível, né? O livro do Bledsoe, esse lançamento, Zacarias Clay Taylor, a Tocha do Evangelho no Brasil, está aí na descrição, vocês vão receber o link, aproveitem a oportunidade para ler, e como disse o
Davi, informar, inspirar e encorajar. Que esse livro sirva para abençoar a igreja brasileira, especialmente os batistas, a repensar e a resgatar a sua herança confessional e o seu espírito missionário, como foi presente ali na vida dos pioneiros, especialmente do gigante Zacarias Clay Taylor. Davi, muito obrigado pela sua disposição de servir. Você e sua família são uma bênção para nós aqui no Brasil ao longo desses anos todos. Seu trabalho como professor, como escritor, como pregador, como amigo querido que você é. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Foi uma bênção. É uma bênção ter você como amigo e também como meu pastor e também como colaborador no Evangelho. Bênção. Glória a Deus por isso. Maravilha.